Santidade ao Senhor. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,15, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Tem uma frase que diz assim: o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Esse verso vem dizer que, como Cristo é santo, sejam também santos. Me imitem. Jesus está dizendo: me imitem. Me imitem também sendo santos, proclamando aquilo que eu fui. Conhecendo você também se torna santo. E santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. A Bíblia diz em Mateus 7:22, diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastem de mim vocês que praticam iniquidade, ou praticam mal ou pecado. Não fala aqui do resultado, porque o resultado acontece. Eles expulsam demônios, eles operam coisas miraculosas, mas por trás vivem uma vida totalmente depravada, em meio à iniquidade, em meio à rebelião, em meio à desobediência. Isso vem com a palavra de confronto aos dias de hoje, porque mesmo que aconteçam resultados, Jesus está falando assim: lá no final vamos saber se isso procede de mim ou não, ou vocês estão usando os dons para os seus próprios deleites, em cima de uma casa feita na areia, em cima de uma rebelião, em cima de uma facção, de uma dissensão, em cima de uma imoralidade sexual. E lá no futuro, quando eu vier, eu falarei para vocês: afastem de mim, vocês que praticam iniquidade, vocês que praticam essas coisas que eu detesto. Afasta de mim aqueles que têm como princípio algo que eu não estabeleci no meu reino. Assim como eu tirei Satanás da minha presença através de uma desobediência e rebelião contra mim, assim também reflete na terra. Assim está acontecendo. E essas pessoas, elas continuam fazendo o mesmo ato que Satanás, usando dos mesmos apetrechos e usando do mesmo altar idólatra da desobediência, da dissensão, da facção, da imoralidade sexual. Mas a Bíblia nos adverte que vai acontecer resultados. Eles operarão muitas coisas, mas por trás não tem base alguma do Senhor. É complicado falar sobre isso, mas tem que ser dito. A palavra de Deus fala assim em 1 Tessalonicenses, diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. A santidade anda com a obediência. Obedecer ao Senhor, automaticamente você reflete a face de Cristo. Você o representa. E você não tem como representar a Cristo usando de atributos de Satanás, coisas que Satanás usou ou coisas que Satanás aprova, como a imoralidade sexual, o pecado, a dissensão, facção, rebelião ou todo tipo de coisas que Satanás ele fez e aprovou. Então, o que reflete Cristo é o quê? O que reflete Deus é o quê? São os atributos de Deus. É os atributos do Senhor. É a obediência, é a santidade, é a comunhão com os santos, é sendo obedientes à palavra do Senhor. Então, todo aquele que vai contra aquilo que é de Deus está usando de atributos de Satanás, porque entre o Senhor e Satanás não tem o meio termo. Ou é preto ou branco, ou é sim ou não. É sim ou não. A palavra de Deus diz em Apocalipse 22:11: quem é injusto, faça injustiça. E quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo,
seja santificado ainda. Uma frase interessante diz assim: porque a intimidade gera santidade, que traz autoridade, que leva à conquista. Então, seja íntimo ao Senhor e através dessa intimidade ganha santidade ao Senhor. E pense que santidade não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre esteja lavando no sangue do Cordeiro, lavando suas vestes, pedindo perdão, se purificando, colocando diante do Senhor todas as mazelas, buscando o Senhor em obediência e refletindo a Cristo, refletindo a Deus em tudo que ele fizer, e não contrariamente o que a palavra diz. Muitos vêm contra essa palavra, mas a persistência em buscar ao Senhor traz uma reflexão, e dessa reflexão traz algo correto, que é a santidade ao Senhor. E tudo que reflete o Senhor é bom, é benéfico. Santidade ao Senhor.